Um dos projetos mais polêmicos que nós estamos no Brasil hoje, se falando em educação pública, é a escola sem partido. De que forma a classe econômica pode se beneficiar da aprovação de um projeto como esse? Olha, na minha fala, primeiramente dizer um prazer de poder dialogar com os colegas do CEPER, os professores da rede pública e da rede privada, inclusive, que são nossos colegas. A escola sem partido é uma sequência do assalto do mercado e do capital no coração do Estado e, como se disse aqui no nosso debate, do controle privado sobre as políticas públicas. Já Aristóteles dizia que o ser humano é, por natureza, um ser político. E a Revolução Burguesa, ela defendeu um conceito muito importante, de que a escola é laica, mas laica não significa que a escola é apolítica. Laica significa que a escola não pode pertencer ao bispo, à igreja, ao prefeito, é uma instituição da sociedade. E por isso ela tem que ser pública, universal e gratuita. E aqui no Brasil nós temos uma reflexão muito interessante do Saviani, 10 teses sobre educação e política, um texto de lá dos anos 90. Que a educação é por si política, pelo conteúdo que você ensina, pelo método que você ensina, pelos valores que você trabalha e pelas atitudes. A escola sem partido, na verdade, nós não falamos mais escola sem partido, é a lei da mordaça, porque significa exatamente impedir aquilo que é o ato educativo, que é um ato polêmico sempre, que é um ato de conflito de valores, mas conflito não na sua negatividade, na construção, digamos, de consensos possíveis. A democracia é a busca, é o dissenso que busca determinados consensos. Então, no fundo, a escola sem partido é a voz do capital, é a voz do mercado, em definitiva, aquilo que estão querendo depois fazer na reforma curricular. Estava uma companheira aí do Instituto Paulo Freire nos dizendo que no Fórum de São Paulo, sobre educação profissional, o cara do Sistema S dizia que a escola tem que ensinar português, matemática, física, química e linguagens e inglês para ler o manual e ensinar a obediência. Então, a escola da mordaça, a escola sem partido, é a escola do fascismo que está se querendo implantar no Brasil. E nós temos que ter muita atenção. E eu diria que este é o ovo de serpente maior aninhado na escola e na sociedade brasileira. E isto demonstra a ousadia que tem a direita hoje. Dentro das universidades públicas tem organizações de jovens de direita, com o dito somos de direita, e crescendo. Isto deve nos preocupar e deve preocupar a sociedade brasileira. O Brasil, ele é um país enorme, tem grandes mercados que ainda não foram explorados, e digamos que o da educação é um deles. Quem sai ganhando e quem sai perdendo no caso da educação pública ser privatizada? Quem sai perdendo são os 90% que compõem o povo brasileiro. O povo brasileiro, quem ganha até 2 salários mínimos. Estes que serão trucidados. E quem ganha são pequenos grupos que a cada dia mais concentram a riqueza. E não por isso que bancos estão disputando, como foi dito aqui, o colega do Chile, aquele site Reeducar, são 16 conglomerados que querem monopolizar a educação na América Latina e ganham muito dinheiro. Por quê? Ganham dinheiro da família e ganham dinheiro do governo, por N mecanismos, evasão de impostos e disputa de fundo público. Então, a questão hoje da privatização é também a privatização do pensamento, é orientar o que se pode e o que não se pode. Então, é um esquema de um estado de exceção, na verdade. E quem ganha, sem dúvida, é o capital, mas concentrado em cada vez menos gente, como citei na minha conferência. 60 famílias no mundo, e tem várias no Brasil, dominam, tem mais riqueza do que metade da população mundial. Aqui no Brasil, 1% dos proprietários de terra tem mais terra do que o resto. Então,
quem ganha definitivamente é o capital e a ganância. E quem perde é o fígado, o sangue do povo, que se expressa em doença, que se expressa em desemprego, que se expressa em tortura, de não saber chegar no fim da noite se tem pão ou não tem pão para fazer o lanche da noite. Em um determinado momento da tua fala, tu comentaste dos meios de comunicação que eles auxiliam muito, né, a vender essa ideia capitalista. Hoje em dia tem as redes sociais que elas estão virando uma alternativa para esses grandes conglomerados de comunicação. Como tu vê esse advento das mídias sociais, da internet? Pois, aí temos que distinguir dois. Primeiro, eu sempre critico a empresa, a mídia empresarial. São os grandes conglomerados, que são mundiais. Então, esses têm uma agenda. A agenda 1 é violência. Violência, violência. Agenda 2 é medo, medo, medo. Agenda 3 é desconstruir tudo que é público. E assim poderia ir adiante. Essa é criminosa. Agora, nós temos que nos dar conta que a nossa Constituição diz que a grande mídia, por ser uma arma, né, não é isso que diz o texto, mas eu estou dizendo, ela é concessão do Estado, só que inverteu, ela domina o Estado. Então nós temos que lutar por um controle social da grande mídia. E aí vem o papel das redes, mas também as redes são disputadas, né? Se você olha os movimentos últimos pró-impeachment, é um cara que agora vai escrever na Folha de São Paulo, né? Então, sem dúvida nenhuma, as rádios comunitárias, os jornais locais e, sobretudo, os sites, os grupos, têm um papel contra-hegemônico e o capital sabe disso. Tanto que estão começando a querer controlar isso também, né? E, evidentemente, que a gente tem que ter muito cuidado do que põe aí dentro. Por quê? Porque as armas do capital, para silenciar, são muito fortes. Então, o cuidado de não ser superficial nisso, mas elas são um espinho no calcanhar do capital e nós temos que aproveitá-las. Isso, por exemplo, um sindicato ter uma possibilidade de ter uma rede, um canal que veicule, é fundamental para fazer o contraveneno. Então, eu sou absolutamente otimista nesse sentido. E o mundo não acabou, né? Como eu disse, o ciclo da história, como o Florestan nos ensina, quem abre e quem fecha são os seres humanos. E o capital tem limites. E um dos limites hoje é que ele não sabe o que fazer com a juventude. Que promessa tem para a juventude se você desemprega 5 milhões nos próximos anos, né? E isto, então, busca mecanismo de alívio à pobreza, mas nós não queremos só isso, nós queremos dignidade, como dizia a colega. Eu desejo ao CEPERS e convido aos professores que quem não está sindicalizado, se sindicalize. Por mais problemas que tenha o sindicato, é muito pior sem o sindicato. Então, sindicalizem, lutem, se organizem, discutam e busquem aquilo que é substancial, profundo e inabalável na luta para a sociedade. E essa é um pouco a mensagem que esse debate deixou. Agradeço muito a oportunidade e tenho o CEPERS como um sindicato do meu coração.